transformar informação em conhecimento. Então, estas são habilidades absolutamente importantes para dar conta do século XXI, como logo vem em seguida, uma grande discussão hoje em dia no mundo todo. O que é que nós precisamos saber para dar conta do século XXI? Então, muitas ideias existem aí. De um lado, evidentemente, o certo domínio de técnica digital, é muito importante, mas também, do outro lado, além de ler, escrever e contar, espírito crítico, capacidade de autoria, trabalho em equipe, visão de mundo e por aí fora. Todos podem aprender bem. Uma ideia hoje consagrada nos grandes países que resolveram acabar com ofertas pobres para o pobre. Todos têm o mesmo direito de aprender. Eu não poderia mais ser assim. O fulano estuda numa escola boa e o ciclano numa escola ruim. Os dois têm que estudar numa escola boa. Oportunidade. O que é que constrói oportunidade na vida das pessoas, principalmente? É a educação. Isso é um princípio consagrado, faz parte, por exemplo, do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, que é feito de 3 indicadores. O primeiro é a educação, o segundo é a longevidade, e o terceiro é o poder de compra. Mas o primeiro é a educação. O que gera oportunidades para a vida das pessoas é a educação. Sobretudo, você só não aprende a fazer oportunidade, você se faz oportunidade. Sim. Aprendizagens virtuais, vai um pouco ao outro lado da moeda, presença física e virtual. Hoje, então, nós tentamos fazer um jogo entre as duas coisas. Já não acreditamos mais que o aluno deva ir todo dia para a escola para estudar aula. Sobretudo na universidade, isso não deveria mais ser. O aluno vai para a escola, vai para a universidade para produzir conhecimento, e grande parte desse tempo ele não precisa ir lá. A valorização de toda a presença virtual. Claro que também existem os exageros. Já existe no mundo universidade que é só virtual. A mais conhecida é a de Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos, que é um escritório, e tem 300 mil alunos. Mas lá no Oriente já tem universidades virtuais com 2 milhões de alunos. Eles nunca se encontram fisicamente. Então há uma certa preocupação. Os mais críticos não aceitam isso de modo nenhum, eu mesmo não estaria disposto a aceitar. Eu acho que dá para fazer algumas coisas apenas virtualmente, mas cursos como tais, que produzem certificados, que produzem graduações de coisas do gênero, precisam de presença física também. Então, acho que é importante a gente saber equilibrar essas coisas. Educação formal e não formal. O fato é que nós, hoje em dia, aprendemos possivelmente mais fora da escola e da universidade. Então, essa ideia de que a gente aprende num lugar determinado, em certo tempo determinado, em certas horas atrasadas, está caindo por terra. Nós temos que aprender todo dia, sempre, a vida toda. E assim é. E a criançada sai da escola, entra no outro mundo. Também preocupante. Nos Estados Unidos já é quase regra, a criança sai da escola, vai para casa e vai para o quarto. E de lá não sai mais. Muitas vezes ele nem para comer ele sai. A mãe leva o lanche para ele lá porque não quer sair de lá. O que é o quarto dele? O quarto onde tem televisão, onde tem computador, onde tem celular, onde tem o mundo virtual dele. Qual é a preocupação? Esse menino não sai, esse menino não corre, não anda, não brinca, e por aí afora. Mas o que é que acontece? Nesse mundo, ele aprende possivelmente mais do que na escola. Até porque, também é regra, eles detestam a escola. Por que detestam a escola? Porque não é virtual. Porque não tem ambiente de aprendizagem. Porque lá não dá para usar o Twitter, o celular, a televisão, a internet e por aí fora. Ou porque quando o professor se mete a usar tecnologia, se torna ridículo diante do que eles já sabem. Isso levou o príncipe, por exemplo, a propor o que ele chamou de apostasia, de que
qualquer escola, quem cuida da tecnologia são os alunos. Professores deveriam ter um desconfiômetro suficiente para não se meter nisso. Eu não tenho certeza disso. Mas olhando hoje como a molecada que sempre acha que nós somos atrasados, então é difícil dar conta disso. De repente, até uma ideia interessante, fazer essa divisão de trabalho. Quem toca a tecnologia, quem liga os aparelhos, mexe nos aparelhos, toca os aparelhos é a criançada. O nosso papel é de coach, ou seja, de orientação, de acompanhamento, de parceria. É por isso que o príncipe dá esse título no livro dele, Parceria Pedagógica. Novas tecnologias, o 2.0, que já falei, autonomia então, individual e coletiva. Acho que é importante fazer as duas coisas. É muito importante que nós tenhamos o nosso jeito próprio, customizar o pessoal e produzir, e também produzir coletivamente. Conhecimento aberto da Wikipédia, do qual já também falei aqui. Acho que isso que é nova epistemologia, a ideia de um conhecimento discutível e que propõe o professor discutível. Aí sim temos um grande problema. Dificilmente o professor consegue engolir a ideia de que ele é discutível, porque ele tem toda uma tradição do argumento de autoridade. Ele fala, o aluno escuta, copia e faz prova. E ponto final. Agora não. A criançada critica, a criançada faz paródia, a criançada estraçalha, porque também tem um lado impiedoso. O YouTube já deu um monte de coisas de gozação com o professor, de pilhéria contra o professor. Esse é um pouco a vingança dos pequenos. Então nós precisamos cuidar disso certamente. Todos podem meditar dentro da Wikipédia e aprender a aprender. Eu acho que a coisa mais interessante que tem lá, a Wikipédia, como nunca está acabada, nós estamos sempre aprendendo e aprendendo. Estamos sempre renovando os textos. Nenhum texto lá tem versão definitiva. Autonomia própria, as pessoas então se tornam mais autônomas. Eu acho que também é um resultado fundamental de toda essa parafernália, principalmente dos videogames. Os bons jogadores de videogames são incrivelmente autônomos, no sentido de que sabem buscar soluções para os seus problemas. Por isso que é o videogame. O videogame é um belo problema que você tem que solucionar, e ele é muitas vezes desesperadoramente difícil, e disso gosta os jovens. Isso de alguma maneira quebra essa nossa expectativa de que o jovem não quer nada, não tem motivação, e não tem a nossa. Ele não gosta das nossas aulas, com muita razão, mas do videogame eles gostam. E aí eles se perdem, aí o problema é outro, vamos tirá-lo daí. Lá ele estuda, lá ele discute com seus colegas, lá ele participa intensamente. Habilidades críticas e autocríticas e uma cidadania que sabe pensar, que é um considerado de fundo muito importante, como é na Wikipédia. Quer dizer, as pessoas que montam a Wikipédia aprendem algumas coisas importantes da cidadania. Por exemplo, que só a autoridade do argumento vale. O argumento de autoridade está fora. Que você tem que argumentar e não esperar que o outro necessariamente aceite o teu argumento. Você tem que conviver com contra-argumentos. Você tem que saber fazer um consenso de gente que sabe discordar. Isso tem um lado pedagógico maravilhoso, que é a ideia da autonomia, toda autônoma que sabe conviver. E não uma autonomia toda autônoma que destrói as outras autonomias. Uma grande engenharia pedagógica, na verdade. Sim. Pode passar. Educação à distância. Isso aqui não é a versão antiga dos ambientes virtuais de aprendizagem. Mas como no Brasil é a moda ainda, eu resolvi colocar um pouco dessa discussão para também nos autorizarmos aqui em termos de terminologia. Conceito ultrapassado. Por que ultrapassado? Porque quem estuda está presente. Ele pode estar lá longe, mas se ele estiver estudando, está presente. Então você pode mais também manter a ideia de cursos presenciais e não presenciais, como o MEC ainda continua usando.
Os cursos são todos presenciais, fisicamente ou virtualmente. Distância não é um conceito pedagógico. Então, acho que era melhor tirar isso do mapa. Os ambientes são virtuais e reais. Quer dizer, o mundo virtual como o mundo real. E para a nova geração não é nenhum problema. Presença física e virtual e a mistura das duas. Flexibilidade e acesso na escola e na universidade. Fora da escola e da universidade. Quer dizer, nós temos uma chance de estudar lá ou estudar fora, com outro formato, o que aumenta então as oportunidades das pessoas, o lifelong learning e novas oportunidades. Muita gente então recuperou o gosto por estudar, recuperou o gosto por ler, ou para ter algum título acadêmico com esta literatura. E tem mil problemas, mas também tem seus lados interessantes. Pode passar. Pode passar. Má fama. A educação à distância continua tendo uma fama com justa razão. Por quê? Muitos acham que é uma oferta facilitada, ajeitada. Muita gente entra com essa expectativa. Mas muitas vezes quebra a cara porque muitas ofertas de educação à distância são muito exigentes. Só no fim de semana abreviada, a mesma nivelada por baixo. Você faz o mesmo curso lá, só mais barato e mais baixinho. Distribuição de diplomas. No entanto, cada vez mais nós reconhecemos quem estuda está presente. Pode-se estudar em qualquer tempo e lugar. Claro que ele pode estudar no fim de semana. Outra coisa é só estudar no fim de semana. Ao ritmo e recursos próprios. A pessoa pode estudar mais rápido, mais devagar, de acordo com a sua perspectiva. Só um problema: aprender. O que nós precisamos mostrar ainda claramente é que se pode aprender bem em ambiente virtual. Eu espero que isso se comprove aqui com toda a clareza. Porque se for possível aprender bem no ambiente virtual, a polêmica desaparece. E a suspeita que se tem é que lá não se aprende bem, se aprende menos, se abrevia, se encurta, se facilita, se faz trambique e por aí fora. Nós temos que evitar isso. E isso, naturalmente, consertaria toda a ideia. Ambientes virtuais de aprendizagem. Software, aqui eu coloco alguns softwares que estão por aí, só para mostrar como está evoluindo a discussão que eu acho super interessante. Existe o Web-Based Inquiry Science Environment, WISE, que é um software inventado só para cuidar que o aluno aprenda a argumentar em ciência. Quer dizer, tem gente craneando essas ideias. Como na máquina se pode motivar a argumentação? Então, primeiro, tem uma convicção de que aprender é argumentar.